Oi, meus queridos, tudo bem? Como vocês têm passado? Mais uma vez eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as atividades da sexta remessa que vocês já receberam. As atividades da primeira, segunda, terceira e quarta remessa vocês já receberam, já retiraram o retorno na escola, vocês já receberam os pareceres. Qualquer dúvida que vocês ainda assim tiverem, fiquem à vontade, tirem dúvidas comigo, entrem em contato com o número do meu WhatsApp que vocês têm aí, tá bom? Então, nós vamos agora já para a sexta remessa. Nessa sexta remessa, a temática é a mulher, né? E na remessa anterior, a gente trabalhou sobre a questão da discriminação racial e de gênero, e agora a gente está, então, trabalhando a questão da mulher, do feminismo e tudo mais. Então, a gente achou legal trazer para vocês um pouquinho da história das mulheres que se destacaram no esporte, algumas delas, uma delas na natação, tênis e assim por diante. Trouxemos então para vocês alguns nomes para vocês conhecerem, né? E um pequeno texto falando sobre as mulheres que então foram pioneiras no esporte. Depois que vocês lerem esse texto, vocês terão algumas atividades para fazer baseado nele mesmo, tá? Então não é nada que vocês tenham muito que procurar, certo? A primeira questão então é a opinião pessoal. Eu vou abrir um parênteses muito importante aqui. Toda vez que vocês tiverem uma questão de opinião pessoal, não deixe de fazê-la, né? Opinião pessoal, a gente vai expressar aquilo que a gente pensa a respeito daquele assunto que está sendo abordado. Então, respondam, coloquem a opinião de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, peçam para algum familiar auxiliá-los, certo? A primeira questão, então, é sobre a opinião de vocês sobre a luta das mulheres por igualdade no esporte. E nós queremos saber se vocês acham que essa luta ela é justa ou não e por que vocês pensam dessa forma. Justifiquem a resposta de vocês, isso é bem importante para nós. A segunda atividade, ela está relacionada a um caça-palavras, baseado no texto que vocês têm aí na atividade, que vocês já retiraram. Vocês têm que encontrar o nome de algumas atletas que então foram pioneiras nas modalidades esportivas, representando então o sexo feminino, certo? A terceira questão, a gente gostaria que vocês colocassem no verso dessa folha, enfim, ou numa folha à parte, que vocês colocassem uma mulher atleta e que represente para vocês o empoderamento feminino. E além de colocar essa imagem que represente então essa atleta, que vocês justifiquem o porquê de terem escolhido ela, colocando os motivos pelos quais vocês admiram, enfim, e que vocês acham então importante colocar essa pessoa na opinião de vocês. A última questão, que é a questão número 4, ela é uma vivência prática. E aí nós trouxemos para vocês duas modalidades olímpicas que talvez não sejam tão conhecidas porque a gente não vê com frequência na televisão. Elas normalmente aparecem na Olimpíada mesmo, né? E normalmente também quando o Brasil tem alguma representação. A gente sabe que muitos dos esportes que são praticados não são muito incentivados, né? Não existe assim um investimento, um patrocínio nas modalidades que não sejam aquelas que a gente tem como tradicionais. Mas nós trouxemos essas duas modalidades, que é a ginástica rítmica e o nado sincronizado, por quê? Porque essas duas modalidades, elas são modalidades praticadas apenas por mulheres. Eu vou passar um breve histórico para vocês e trouxe também algumas imagens para que vocês possam visualizar, então, essas duas modalidades. A primeira delas que eu vou falar é sobre a ginástica rítmica. Na verdade, a ginástica rítmica, ela trabalha muito de delicadeza, dança, movimentos graciosos,
o nado sincronizado também, ele é muito semelhante. Só que a ginástica rítmica, ela é praticada sobre um tablado e o nado sincronizado é praticado na piscina, então dentro da água. Ambos, né, durante uma apresentação, são acompanhados por uma música, existe um tempo mínimo, um tempo máximo, tanto para o nado sincronizado quanto para a ginástica rítmica, onde as atletas vão ter que fazer uma apresentação de uma coreografia, como eu disse lá no início, com graciosidade, harmonia. Sempre elas têm que ter um sorriso no rosto enquanto elas estão fazendo essa apresentação. Isso é dos itens que também é avaliado pelos jurados, né? E são feitas duas avaliações. Uma avaliação pelos juízes, que é a avaliação artística, e a outra, que é a avaliação técnica. Então, são notas que são atribuídas a essas atletas durante a apresentação dessa coreografia, sendo uma num tablado, mais ou menos ele é quadrado, enfim, semelhante ao que a gente conhece mais, que é a ginástica artística ou ginástica olímpica. O que mais que eu posso contar um pouquinho para vocês, então? A ginástica rítmica, ela tem as apresentações individual e coletivas, né? E já o nado, então, sim, o nado sincronizado, a apresentação é em dupla ou coletiva também, tá? Lembrando sempre que um dos itens bem importantes nessas apresentações coletivas é a harmonia do grupo como um todo, né? Na ginástica rítmica, um pouco diferente do nado sincronizado, então, ela tem alguns equipamentos, né? Alguns aparelhos que eles utilizam, né, durante as apresentações. Esses aparelhos são a bola, a corda, são 5 aparelhos, né? A bola, a corda, o arco ou bambolê, fita e também as massas, que a gente chama. E essas imagens da corda, do arco, da fita, da bola e das massas, vocês têm aí na atividade de vocês. E essa atividade de vivência, ela está relacionada à ginástica rítmica, né? E o que a gente gostaria é que vocês fizessem uma vivência com um desses 4 elementos. Claro que é mais difícil vocês terem em casa uma fita ou uma massa, que são objetos bem específicos para a ginástica rítmica, mas uma bola de plástico ou de vôlei, enfim, uma bola qualquer que vocês possam fazer ou tentar fazer esses movimentos que vocês estão visualizando aí na atividade de vocês, tá? Uma corda também, pode ser qualquer corda que vocês utilizem para pular. A corda que é utilizada na modalidade, ela não é muito diferente do que essas que a gente também tem na escola, tá? As bolas, elas são de plástico. Os arcos normais, como um bambolê, que a gente também tem na escola. Agora, a fita e as massas, elas são objetos específicos, como eu disse, né? Então, a fita, ela tem um cabo, normalmente de fibra, e ele é chamado de estilete. Na ponta desse cabo, então, a gente prende uma fita de cetim, e essa fita, durante a apresentação, ela não pode ficar parada, ela tem que estar em constante movimento, tá? E as massas, eu diria que a gente pode pensar que elas são conforme uma garrafa, né? Eu vou mostrar depois para vocês, coloridos, para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor, tá? Então, o que a gente gostaria? Que vocês fizessem uma vivência da ginástica rítmica. Do nado sincronizado fica um pouco mais complicado, né? Então, a gente achou legal vocês fazerem da ginástica. Então, como eu falei para vocês, eu trouxe, né? Quando eu falei no início, existem as apresentações coletivas, né? Aqui eu trouxe para vocês, então, a apresentação coletiva com as fitas, que é aquele aparelho que eu comentei anteriormente, né? Então, são 5 atletas que competem coletivamente. Além dessa, também eu trouxe uma outra imagem, também de uma apresentação coletiva, mas aí elas estão utilizando a fita e a bola, né? O que diferencia da anterior é isso. De novo, com 5 atletas, vocês podem reparar também que elas utilizam os colãs bem coloridos, tudo muito bem, muito trabalhado, né?
Aí aqui a gente tem uma atleta, então tá fazendo um exercício, né? E ela traz uma bola e já outra atleta está segurando então as massas, que são aqueles objetos que eu comentei também anteriormente. E trouxe também para que vocês possam visualizar os 5 objetos, tá? A bola, a corda, o arco, a fita e as massas. Aí na fita vocês conseguem ver que tem um estilete aqui e na ponta dele tá presa essa fita colorida. E como vocês viram na imagem anterior, ela tá em constante movimento, né? Todos esses objetos, quando o atleta utiliza, ela tem que fazer arremessos e retomadas, né? Tanto a bola quanto a fita são aparelhos que elas devem manter em constante movimento. Os demais, até em alguns momentos, elas podem deixar paradas, mas esses dois ficam em constante movimento. E aí, quando elas utilizam a fita, elas fazem movimentos que a gente chama de serpentina, né? Então, elas ficam fazendo esse tipo de movimentos. E trouxe também, mas é mais a título de curiosidade, então, imagem de uma apresentação em dupla do nado sincronizado e uma apresentação em grupo, que a gente sabe que a apresentação de nado sincronizado, a atleta ela precisa ter muita resistência e trabalha muito a questão da resistência respiratória, porque ela passa muito tempo debaixo da água, né, para fazer esses movimentos que a gente vê aqui então, que são movimentos em que elas estão submersas. Elas ficam também, como na imagem acima, durante um tempo fora da água e, como eu falei, elas têm que estar sempre com expressões felizes, com um sorriso no rosto, enfim. Pessoal, mais uma vez eu reforço o que eu falei anteriormente. Por favor, não deixem nenhuma questão da atividade de vocês em branco, tentem fazer dentro das possibilidades de vocês, né? Qualquer coisa eu estou à disposição, como eu já falei anteriormente também, vocês têm o meu contato, por favor me procurem e eu espero que a gente possa se ver brevemente, tá bom? Um abraço, continuem se cuidando, nos veremos em breve. Até mais!